Olá, amantes da música brasileira. Carla Cruz, mais uma entrevista. Mais Como uma é que você entrevista, já tô ficando craque. Vamos ver, né? tá ficando craque nisso? Deixa nos comentários o que você tem achado da Carla Cruz, entrevistadora, né? Como é que a molecada fala agora? É skill nova. É skill nova da... É que eu sou jovem, né? Você não é... Tá bom, né? Carla Cruz, então, mais uma vez estamos aqui com uma convidada incrível e hoje a gente tem história para falar. História de música, dança, história de guerrilha, né? De artista que vai e agora tá se lançando como artista de frente e tal. E a gente tá falando aqui de Tami, que já nos disse que tá estreando em entrevistas, né? Sim. Deixa eu montar o microfone mais. Foi? Aí, como é que tá, Rafa? Tudo bem, Tami? Tudo bem, é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Me senti muito honrada, muito querida. Pô, E vai ser uma delícia poder falar do meu álbum com vocês. Assim, tô bem feliz. Bem feliz mesmo. vamos ficar nesse labirinto hoje. Sim. Mas antes disso, lembrando a vocês que a gente está aqui na TocaCast, que é uma empresa braço da Toca Livros. Toca Livros é a sua empresa de audiolivros. Então, se você não tem muito tempo de ler, se você não tem o hábito, também pode ser que aconteça, você não tem o hábito de ler, você pode ouvir seus livros favoritos, seus conteúdos favoritos. Então, você tem lá um catálogo cheio de livros, que você tem lá autoajuda, você vai ter livro de coach, você vai ter livro religioso de diversas religiões, não de uma religião só, e até os grandes clássicos da literatura. Você vai ter o seu Clarice Lispector, seu Machado de Assis, para você colocar no seu ouvido e ouvir essas palavras geniais da nossa literatura. Então, a Toca Livros trazendo vida aqui aos seus livros. Tá bom? Tami, queria começar já perguntando pra você sobre a sua trajetória artística. Você começou pela dança? Sim, eu comecei fazendo aula de balé, né? E aí fui tomando gosto por aquilo e entrei numa escola de dança profissional e me especializei em todas as modalidades. E aí, quando eu tava com 14, 15, mais ou menos, eu comecei a pensar já o que eu queria fazer de formação. Eu falei assim, eu acho que eu vou fazer faculdade disso. Então, eu precisava me especializar em alguma coisa e me especializei no sapateado e no jazz. Ah, legal. Me Caramba, formei em educação física e dança também. E trabalhei com isso até os meus 29, mais ou menos, assim, dando aula, Bastante competindo. Fiz curso fora do país também de sapateado. A minha formação artística vem desde criança mesmo, mas com a dança. E a música, ela veio durante a pandemia, né? Porque eu me vi num lugar ali de... Eu gostava muito da dança, de dançar, mas eu não queria ser professora de dança. E eu me vi indo por aquele caminho. Falei, eu acho que não é isso. Nossa. E aí foi um momento, uma ruptura mesmo, que eu falei assim, o que eu gosto de fazer? Foi um momento, assim, de muita reflexão e de voltar mesmo a algumas casas e entender o que fazia sentido pra mim. E eu percebi que o palco fazia sentido pra mim, mas não mais daquela forma. Então eu tive que ressignificar aquela veia artística e transformar aquilo em música. Cara, e que pena que você não trouxe pra gente sapatear pra nós. Não é, aqui, não. não é verdade? Olha Eu só, tenho até tá uma vendo? tatuagem aqui, ó, de sapateado, porque o sapateado É mesmo? é uma modalidade que faz ainda muito parte da minha vida. Eu acho que o que eu entendo de música e a minha veia musical veio dele, assim. É mesmo? A parte estrutural mesmo, porque pra você sapatear, você precisa entender minimamente de tempo, de compasso. Rítmica, né? Então, essas noções rítmicas eu peguei toda no sapateado. Eu não toco nenhum instrumento, mas eu consigo compor, não só escrever, mas construir melodia a partir dessa construção que veio lá do Olha sapateado. só, caramba, velho. É uma multidisciplinaridade que Exato. elas se conversam no fim das contas. Sim. Então eu sempre brinco que o sapateado, ele vai comigo pro resto da vida, assim. Hoje eu já não faço mais aula, não danço, mas
a gente não esquece, é como andar de bicicleta, né? Então, se me der um sapato, a gente dá uma Já sai sapateando. Tami, a próxima vez que você vir, a gente... Já sabe, Tabladinho aqui. Vamos colocar aqui, ó. Sim, verdade. Mas, assim, a pandemia você teve que parar de dar aulas? Não. Foi por isso? Ou Não, eu trabalhava numa escola que eu tenho muito carinho também, a Petit Dance, lá no Rio. E a gente começou a fazer uma escola muito grande de dança lá. E a gente começou a fazer aulas online para não perder o ano letivo, porque é uma escola de formação profissional mesmo. Então, eu comecei a dar aula online, e eu morava em apartamento no Rio. Nossa. Então, era um caos, assim, meus vizinhos me odiavam. Todo mundo querendo matar Uma a pessoa Tami. que faz sapateado e a pessoa do andar de baixo tá... Ai, meu Deus, Sim. começou. E o meu vizinho de baixo tinha acabado de ter filho, assim, um bebezinho. Nossa! Era assim, Parece aquelas propagandas de você precisa se mudar. sim, foi muito caótico. E eu dava essas aulas, e eu começava a dar aula 3 da tarde, e eu dava aula até 9 da noite. Era tipo 1 hora de aula cada turma, e eu emendava, assim, dava todas as aulas. Então, foi me esgotando aquilo ali, e eu fui percebendo que eu não estava sendo uma boa profissional para os meus alunos, e eu não estava feliz, assim, fazendo aquilo. Então, foi um momento, assim... eu acho que eu preciso repensar a minha vida inteira, sabe? E começou ali, a partir da pandemia. Depois as aulas voltaram, eu continuei dando aula ainda por um tempo. E aí, eu tive esse momento de, não, eu acho que eu preciso parar. Porque já não tá fazendo bem pra mim e nem para as pessoas, né? Que recebiam a minha aula. E foi quando eu decidi viver só de música mesmo. Mas você já cantava. O que eu fiz? Em 2019, um pouquinho antes de começar a pandemia, eu comecei a gravar uns vídeos de cover no YouTube. E eu chamava de Quinta da Tami. Então, toda quinta-feira, durante um ano, sem falta, eu postava um cover lá no meu YouTube e compartilhava no Instagram também. E esses vídeos, assim, me ajudaram muito, porque apesar de ser artista já desde sempre, eu sempre fui muito tímida. Olha Então, era uma só. maneira de eu perder um pouco a timidez. E se você vê no YouTube esses vídeos, você vai vendo lá os primeiros, eu toda retraída. E depois eu me soltando. É muito legal de ver como você vai evoluindo, né? Então, eu fui fazendo isso, fui ganhando repertório também, porque eu não tinha nenhum músico na minha família, eu não tinha contato com a música profissionalmente. Então, eu tive que construir isso do zero. Então, foi uma maneira de estudar mesmo música, porque eu precisava Caramba. estudar, saber. E aí, você vai entendendo o seu gosto, né? Você vai vendo, putz, eu gosto de cantar isso. Não, esse aqui eu não gostei. Tipo, você vai filtrando. E foi um divisor, assim. Aí, eu comecei a crescer no Instagram por conta do Quinta da Tami. E aí, veio a pandemia. E pandemia. A pandemia que tá... veio e eu falei assim, o que eu faço agora? E aí não tinha como... Eu lembro que na época eu fazia teatro também pra perder a timidez. E numa das aulas de teatro eu cantei, assim, sabe? Uma coisa meio... E aí uma pessoa viu e falou assim, olha, se você quiser cantar aqui, tinha um bar, assim, você vem, a casa é sua. Aí eu falei, eu acho que eu vou fazer um show. Eu comecei pelo pós, né? E aí eu comecei fazendo um show, meu primeiro contato com a música, assim, foi fazendo esse show nessa escola de teatro. E o show lotou, assim, tipo... Eu achei que ia só meus amigos ali, bombou, o negócio deu muito bom. Eu falei, nossa, eu gostei disso. E aí, já tava pensando num próximo show, e a pandemia veio, fechou tudo. E eu falei, vou tentar escrever, vou ver se eu sei... Não sei se eu sei escrever. Ficava pesquisando, fazendo curso, sempre fui muito curiosa. E comecei a escrever... E aí, daí saiu o nosso Blues, que foi a primeira música que eu escrevi. Olha. Sim, que saiu na pandemia. No dia seguinte, escrevi Caminho Sem Volta, que foi a segunda música que eu No escrevi. dia seguinte? Caramba! E eu fui escrevendo, comecei a escrever músicas na pandemia. E eu falei, eu vou lançar. Tipo assim, a gente tava em casa, não tinha... E eu tinha conhecido o Gnu nesse show que eu fiz, né? E o Gnu produziu essas faixas. E a gente se encontrava ali, com todo o protocolo, óbvio, da pandemia, mas a gente se encontrava e ia produzindo. E eu lancei o nosso blues, né? A gente fez um planejamento de lançar 5 singles em um ano. Dando um intervalo ali pra eu entrar no mercado. Porque até então, uma completa desconhecida. Sim. E é maluquice. Conhecida só conhecida dos fãs do Quinta da Tami. Exatamente. Ainda era muito pequena, né? Tipo, mercadologicamente falando. E aí fiz isso.
Os meus amigos, eu digo que os meus amigos são os melhores do mundo, porque eles são mesmo. Começaram a fazer campanha de pre-save, assim. Eu consegui 1000 pre-saves no nosso Nossa. bolo. Uau, que... Então foi uma música que... A primeira música a ser lançada dentro de plataforma digital, ela não tem pitching. Você lança e a Sim. partir da segunda você consegue fazer o pitch. Então Sim. era uma música que, assim, ia abrir ali os meus trabalhos. Só que ela rodou tão bem. E aí, é isso. Eu consegui, acho que foi 2.000 plays no primeiro dia. Nossa. Pra um louco. artista pequeno Não, e isso que aí- nunca lançou nada, isso é muita coisa. É muita coisa. E ela começou a rodar bem, assim, rodava muito bem. Aí a gente falou assim, vamos lançar o Caminho Sem Volta. A gente não sabia muito também como fazer. Um mês depois, a gente lançou o Caminho Sem Volta. E o Caminho Sem Volta também começou a rodar muito bem. Entrou em playlist editorial. E a gente falou assim, o que tá Nossa. acontecendo? E foi a minha primeira música a bater 1 milhão de plays, assim, dentro da plataforma digital. E as pessoas não entendiam muito. E todas essas 5 músicas que eu lancei, elas entraram em playlist editorial. Caramba. Elas tiveram um desenvolvimento e elas têm até hoje. Elas são músicas que, assim, tocam bem. E eu não sei explicar o que aconteceu. muito É uma legal. pena que você não saiba, que eu queria muito. Queria muito a fórmula. Anotar a receitinha aqui. Playlist editorial, o mistério da vida. Sim. E isso é uma coisa que eu tenho muito orgulho, assim, de ter feito, de ter começado e só ter ido, sabe? Às vezes, hoje, né, que a gente tá um pouco mais maduro, assim, a gente fica com medo e receio de muitas coisas. E aí eu sempre procuro lembrar daquela Tami lá do início, que não sabia nada, então eu vou fazer, não sei mesmo, eu vou jogar, vou fazer. Então sempre que eu tenho medo ou eu me privo de alguma coisa, eu lembro daquela corajosa lá do início e falo, eu vou fazer sim. O não a gente já tem, então vambora, vamos fazer. Então eu uso muito como referência pra tudo que eu faço hoje, assim, de música. Claro que a gente vai aprendendo o jogo, né? Então a gente vai fazendo as coisas com mais cautela. Mas, num geral, eu vou fazendo. Tipo, eu acredito muito no trabalho, eu acredito que pode demorar, às vezes as coisas não vão acontecer no tempo que a gente acha que tem que acontecer, mas não tem erro pro trabalho. Uma hora o resultado chega, assim. Então, é isso. A gente vai seguindo. Caramba, que sensacional. Muito legal. E você fez esse planejamento dos 5 singles, depois que deu super certo, o que vocês falariam agora? Aí, isso, teve esse momento. O que eu faço agora? Aí eu entendi que eu precisava me mostrar pro mercado de uma maneira um pouco mais madura, né? Então eu falei, eu acho que a gente pode pensar num EP. Por que num EP e não num álbum? Porque eu não tinha recurso financeiro para sustentar um álbum, porque muitas faixas, Sim. e aí demanda mais dinheiro mesmo, né? Então eu falei assim, vamos começar devagar? Vou lançar um EP. E aí comecei a pensar o que eu queria mostrar nesse EP. E aí surgiu o nome Nua, porque eu queria realmente que as pessoas me conhecessem de dentro pra fora, assim, tipo, despida mesmo. Então comecei a estudar de uma maneira um pouco mais incisiva, artistas que eu gostava, queria trazer o R&B, né, tipo, a última faixa tem o R&B bem presente, eu conheci a Tássia Reis nesse período também, que foi muito generosa comigo e topou fazer parte do som também, e que isso agregou muito pro trabalho, trouxe um peso absurdo, e ela me deu, ela me validou mesmo, assim, e foi muito importante. E aí nasceu esse EP a partir disso, assim. Acho que foi um caminho correto, assim. Acho que a gente andou conforme a música ali. E também me trouxe resultados muito bons ter feito isso, assim. Ter feito da forma que foi. E aí, depois do EP, né, é sempre isso, né? Você acaba uma coisa, Nossa. e agora? Já O que tá você vai fazer? E pensando. agora? E aí, eu entrei num momento, depois... O EP foi em 2022. Depois que passou o EP, a gente sempre espera mais, né? Eu fico pensando um pouco sobre isso e eu falo disso no Labirinto, né? Que veio agora. Depois que eu lancei o EP, eu esperava que fosse andar de outra forma e não andou da forma que eu imaginei. E aí você falou assim, e agora? O que eu vou fazer? Aí lancei ainda uns 2 singles ali e fiquei completamente perdida. Aí acho que ali começou
Não vou falar declínio, mas... Aí começou a degringolar. Mas ali eu comecei a não enxergar mais a minha estrada, sabe? E eu fui perdendo as minhas forças, tanto emocionais quanto financeiras também. Porque eu me vi num lugar que eu não tinha mais dinheiro para financiar nenhum outro trabalho. O EP não estava andando e me dando o retorno que eu imaginei que ele poderia me dar. E eu falei, e agora? E aí você começa a se minar mesmo, assim. Foi o que aconteceu comigo. Eu entrei num momento de depressão e ansiedade, assim, somado. Eu tinha largado meu trabalho pra viver daquilo ali, porque eu acredito muito, mas naquele momento ali eu tava assim, não, vai dar tudo certo, não. Então, eu tava sem emprego, não tava andando como eu queria que andasse. Eu falei, que eu vou fazer? E aí me vi num momento muito triste, assim. Eu fui perdendo o meu brilho, minha alegria. Eu fui me perdendo dos meus amigos, da minha família, assim. Eu fui me escondendo mesmo. Até que no finalzinho do ano, assim, eu falei assim, não tá legal. Procurei uma ajuda profissional, de médicos e tal. Eu falei, não tô legal, preciso tomar uma decisão. Ou eu paro, já que não tem dinheiro, ou eu paro, ou então eu vou fazer uma mudança drástica e vou começar tudo de novo, com a cabeça no lugar, e vamos ver o que vai ser. Porque nem tudo também é sobre dinheiro. Às vezes a gente, preciso de dinheiro para fazer, mas não é só o dinheiro. Sim. E aí foi quando eu decidi vir para São Paulo. Eu falei, eu não tenho mais nada a perder, já não tá legal. Se ficar muito ruim, eu volto, e é isso. E aí vim, e no início parecia que eu ia ficar mais perdida. Mas a real é que eu realmente precisava me perder para eu me encontrar. Então foi exatamente isso que aconteceu, assim. A minha vinda para cá mudou tudo, assim, mudou a minha cabeça, mudou a minha forma de pensar, mudou tudo, assim, me refez, fez eu reencontrar várias Tamis lá do passado, que eu tinha deixado para trás. Aquela Tami corajosa que não tinha medo de nada, ela tinha se perdido pelo caminho, assim, e ter vindo pra cá, eu tive que resgatá-la, porque eu tava sem minha rede de apoio, eu tava sem minha família, tava sem ninguém, eu vim pra cá sozinha, fiquei um mês morando na casa de um casal de amigos, que me acolheu, assim, com muito carinho, e eu nunca tinha ficado num momento de tanta vulnerabilidade, e quando você fica num momento de vulnerabilidade assim, você entende que é você e você. Então você precisa se enxergar, você precisa se olhar, você precisa dar de cara com você. E aí, quando você se vê, você percebe quem você é de verdade. Aí as coisas começam a fazer sentido e você começa a tomar um norte, né? Não, aí eu falei assim, não, eu sou essa pessoa. Não, a Tami gosta disso. A Tamires gosta daquilo. Então você consegue ir moldando as coisas e as coisas voltam a fazer sentido. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu fui encontrando os meus caminhos mesmo. Eu fui percebendo que eu estava dentro de um labirinto, de fato. Nossa. E daí começou a surgir o álbum, porque era a minha vida. Tipo, e eu é que tinha que fazer as escolhas. Eu é que... e eu fui por um caminho, putz, chegou lá na frente daquele caminho, deu tudo errado. Então volta tudo de novo. Vamos para outro caminho. Então foi exatamente isso que foi acontecendo comigo. E a partir disso, começou a nascer o meu labirinto. Nossa, muito legal. E no início era pra ser um EP e depois virou um álbum, Sim, é isso? porque quando eu vim pra cá, perdida... Tô adorando. Sem verba nenhuma, como eu já tinha falado. Eu não tinha... eu fiz o Sim São Paulo. Eu participei do Sim São Paulo. E lá tinha o pitching para novos artistas. Eu fui completamente... Eu tava nesse período completamente desestabilizada. E eu fui sem acreditar mesmo. Eu falei, e os 3 primeiros colocados recebiam um prêmio em dinheiro para investir na carreira. E eu fiquei em segundo lugar. Olha Aí, só. aquilo ali foi, acho que, a primeira luz, assim. Isso aconteceu antes de eu vir pra cá, tá? Foi em janeiro, isso. Foi a primeira luz. Então, eu tinha essa verba pra dar um start, né, no trabalho. Mas eu ainda
não era tanto dinheiro assim, então eu falei assim, se eu fizer um álbum, eu vou usar o dinheiro todo e o que eu faço depois? Isso é muito importante, porque a gente sabe, né, que tem Sim. num álbum, você tem que pensar no pós, tem tem que pensar divulgação, tudo, divulgação é uma grana danada que gasta. E aí eu vim com a cabeça de, vou fazer um EP, porque eu consigo trabalhar melhor, são poucas faixas, e aí depois a gente vai vendo e vai desenrolando. Só que, chegando aqui, as coisas foram realmente se desenrolando. Eu conheci o Júlio Mócio, que produziu 3 faixas do álbum. Sim. E ele me apresentou já outros produtores. E foi fazendo aqui, o pessoal foi gostando, foi abraçando o trabalho. Quando eu vi, eu já estava com 8 faixas. Falei, gente, não dá para fazer um EP. Eu vou ter que fazer um álbum. E eu já tinha toda a história, já tinha toda a estrutura, porque era a minha história. Tipo, Sim. era o meu labirinto. Então, assim, eu já sabia o que eu queria falar, eu já sabia o que eu queria contar. Então, eu aproveitei as oportunidades que foram aparecendo, né? Os produtores que foram me abraçando. E eu fui construindo esse labirinto de forma separada, mas dentro de mim ele já estava por inteiro, assim. Então, foi... Para quem via de fora, não entendia muito bem tanta gente fazendo tanta coisa. Mas eu sabia que depois eu ia juntar aquilo tudo e eu ia transformar isso no meu labirinto. Caramba, assim, você contando agora a história do labirinto, né? Primeiro eu quero saber como você sentou pra escrever essa música, porque já estava tudo ali, era o que estava acontecendo contigo, e emendar com a Talvez, que eu acho que também tem a ver com essa sua dúvida de Sim, vou, não a vou. Talvez ela surgiu numa segunda-feira. Eu pulei uma parte, né? Porque são muitas camadas. Como eu vim pra cá sozinha, e eu fiquei com muito receio de não conseguir de imediato alguma coisa relacionada à música e passar muito perrengue. Então eu falei assim, quer saber? Eu vou voltar a trabalhar. Porque eu preciso pagar um aluguel, não dá pra ficar morando na casa de amigo, mesmo sendo amigo, não dá. Preciso de uma estrutura. Então eu voltei a trabalhar, voltei a dar aula aqui em São Paulo. E eu queria um trabalho que eu conseguisse trabalhar na parte da manhã, no máximo ali, início, meio da tarde, pra eu ir nos eventos, eu ir atrás das minhas coisas de música que eu sabia que aconteciam à noite. Então eu trabalhava de 6 da manhã até as 2 da tarde, todos os dias. E aí eu acordava 4h30 da manhã pra ir trabalhar. Era realmente muito pesado, assim. Mas esse trabalho foi muito importante e me possibilitou ficar bem mentalmente, assim. Fez bem pra minha saúde mental mesmo, porque eu sabia, eu tava segura de que não ia me faltar nada. Porque eu tinha ali uma segurança. Então, por mais que eu ficasse muito cansada, eu tinha ali um porto seguro. Então, eu me lembro de voltar do trabalho nessa segunda-feira. Eu tava muito triste, porque tinha tido um evento e eu não aguentei ficar no evento até o final, porque eu tava com muito sono e eu tinha que acordar no outro dia pra trabalhar. E aí sabe quando você fica assim, poxa, eu vim aqui por um propósito e eu não tô conseguindo, porque o trabalho tá me sugando, mas ao mesmo tempo eu não posso largar o trabalho. E aí eu sentei assim na mesinha lá da minha sala, peguei o caderno e o Talvez veio inteiro, assim, tipo, eu escrevi ela em 5 minutos, assim, mas eu fui escrevendo, acho que essa é a primeira música que eu não mudei uma vírgula depois de... E aí, quando eu terminei a última parte, que é o remédio é caro, que botei o ponto, eu falei assim, nossa, eu disse tudo que eu queria dizer. Aí comecei a chorar, né, aquele momento. E mostrei ela pro Theo Zagrai, que produziu ela e algumas outras faixas. E eu falei assim, Theo, eu não quero dizer mais nada nessa música. Eu acho que tudo que eu disse, que eu tinha pra dizer, tá aqui. Só que a música ia ficar uma música de 1 minuto e 12, assim, ia ser uma música muito pequena. Aí eu falei assim, putz, e se eu cantar ela em outra língua? Eu vou dizer, eu já disse tudo que eu tinha pra dizer, mas de uma forma diferente. E aí surgiu a ideia de fazer a parte B em espanhol. E ficou assim, quando ela ficou pronta, que eu ouvi, eu falei, era isso que eu queria dizer. E assim, deu um match, é uma música que eu tinha muita certeza que era pra ser feita do jeito que ela foi feita. Então, acho que é a minha música que eu tenho mais segurança, assim, porque ela tem tudo de mim, era tudo que eu tava sentindo, era tudo que eu tava passando. E eu consegui colocar isso em forma de música.
Caramba, velho. Que fantástico, né? E tem esse lance do... Agora, ouvindo toda a sua história, toda a sua trajetória, o disco ele ganha uma amplidão verdade. muito, É Sim. verdade. muito Faz mais grande, sentido, né? É, muito mais sentido. E o lance de trabalhar, né? Correr atrás dessas Sim, coisas, sim. né? E lógico, depois que você largar o trabalho, você tá trabalhando ainda, né? Tem aquela... Trabalho um, Não, trabalho dois. é muito doido como as coisas fazem sentido e vão se encaixando mesmo. Porque eu trabalhava numa academia de mulheres aqui em São Paulo. E eu conheci mulheres incríveis, assim. As minhas duas chefes eram maravilhosas e entendiam. Eu cheguei lá na minha entrevista de emprego, eu falei assim: olha, eu vim aqui pra cantar, vim pra São Paulo. Eu fui muito sincera, mas eu preciso de um emprego pra conseguir me manter aqui, manter vivo o que eu vim buscar. E elas me abraçaram, assim, de um jeito que não é normal. Olha, que bom, hein? Não é normal, eu falo isso. Eu falo assim, era pra ser naquele lugar, com aquelas pessoas. Todos os shows que eu já fiz aqui em São Paulo, a academia inteira estava presente. Tipo, Caramba. e assim, primeira fileira, todo mundo ali, as primeiras a comprar ingresso, elas me incentivam, falam comigo sempre ali. Então, eu não trabalho mais lá, mas eu continuo conectada com aquelas mulheres. E elas sonharam o meu sonho, assim, e fizeram ser possível, assim. Eu acho que o meu primeiro sold out foi aqui em São Paulo. E eu sei que tem muito, muito desse público, dessas mulheres, que compraram meu barulho e divulgaram pra caramba o show e fizeram acontecer junto comigo. Então, eu sempre levo isso comigo, de que nada é possível sozinho. Você até pode conseguir, mas vai demorar muito mais. Então, quando você tem pessoas que acreditam no que você faz, que abraçam e sonham o seu sonho, as coisas vão muito mais rápido, assim. Sensacional, sensacional. Mas assim, na hora de fazer de fazer o álbum, você chegou e tava vendo que isso aqui tá virando um álbum. Você já tinha as músicas certas, né? Já tava ali. Então, Fala assim, se eu fosse pra fazer um álbum, ia ser assim, desse jeito. como a ideia inicial era fazer um EP, eu tinha a ideia de fazer um EP de 4 faixas. Então, num primeiro momento, eu estava trabalhando essas 4 faixas. E aí, a gente construiu aquelas 4 faixas ali. E surgiu o Talvez. O Talvez seria a 5ª faixa. Quando o Talvez nasceu, que foi nesse momento que eu contei pra vocês, eu falei assim, não dá pra ser só um EP. Tipo, eu acho que eu tenho mais coisa pra falar. Tipo, E aí o Júlio, né, um dos produtores, ele já tava me pilhando. Ele, olha, você tem que lançar... Tá muito boa essa música aqui pra você botar como EP. Vamos fazer um álbum, vamos fazer... Já tava pilhando. E aí, depois que nasceu Talvez, que eu falei assim, não, eu acho que eu tenho que fazer um álbum. E aí, era a 5ª faixa. Eu falei, vou fazer um álbum, então, de 10 faixas. Que aí eu faço mais 5, né? Pensei, faço mais 5. E eu acho que eu consigo concluir essa história. E é muito doido, porque eu já sabia que o nome seria Labirinto. Eu já sabia como seria o caminho de tudo. Eu só estava tentando fazer isso de uma forma compacta, porque eu estava pensando na questão financeira. Sim. Mas quando eu me desapeguei da questão financeira, as coisas foram fluindo, assim, mesmo. Era para ter sido um álbum como foi, com as 10 faixas. E eu nem sei te dizer como eu consegui. De onde saiu... Era a minha próxima pergunta. Eu falei, não queria condensar. Como é que foi? Mas aí as músicas restantes você compôs depois. Sim, então. Depois. Aí eu continuei. Aí o que eu fiz? Eu continuei compondo e montando essa história. E chamei o Theo Zagrai para me ajudar a organizar a casa. Vamos colocar assim. E o Theo, ele me ajudou a montar esse set list do álbum. Olha, eu acho que dá pra gente começar assim. E eu falei pra ele, olha, eu tenho um poema que eu escrevi assim que eu vim pra São Paulo. Eu já tinha a intro escrita. E eu queria muito colocar ela no álbum, porque ela resume muito o que eu sou, assim, o que eu penso. E aí eu falei, eu queria começar o álbum com uma intro. E aí comecei com a intro, e aí a gente foi organizando. Quando acordar, tipo, o Talvez. Aí ele foi botando.
E ele falou assim, acho que a gente pode fechar com R&B, assim. Eu falei, eu preciso de um R&B dentro do álbum, tem que ter, não passa batido. E ele me mandou um beat. E eu demorei 2 meses com esse beat. Eu não conseguia escrever. Eu ouvia e não vinha nada, assim, nada. E eu falei, gente, não é possível. E eu tava quase desistindo. Falei assim, acho que eu vou fazer um álbum com 9 faixas. Não tá vindo a 10ª. E aí teve um dia que eu tava assistindo uma entrevista da Lineker e ela falando sobre sonho, né? Sobre... E aí eu falei assim, nossa, eu acho que realmente finalizamos, assim, tipo... e aí comecei a refazer tudo que tinha acontecido comigo, né? Tipo, reviver aquilo ali. Falei, nossa, o tempo realmente resolve tudo. E aí surgiu o refrão. E deixa que o tempo vai curar, o que tiver que ser, será. E mesmo que eu volte pro lugar que eu tava lá atrás, eu nunca mais vou ser a mesma pessoa. Eu não vou voltar atrás das minhas convicções, de quem eu me tornei. Uhum. E aí eu falei, ops, isso dá uma música. Na hora que já tinha desistido, falava... E aí eu fiz a música e mandei pro Theo. Ele falou assim, nossa, que refrão é esse? Aí ele adorou o refrão. E aí a gente fez, assim, em 2 semanas a música tava pronta, já gravada. E, Caramba, essa e matamos o não álbum. tava vindo, quando veio. Veio. E é uma das minhas faixas favoritas, Ah! assim. Mesmo que eu volte, é, assim, meu xodozinho. Tem uma que é louco. Você vê essa coisa a música na nossa vida, eu vi lá Caminhando em Ré. Uhum. E aí eu falei, olha que interessante, é como aquelas músicas eruditas, né? Eu não sei o que em sol menor, que eu achei que Ré era a Sim. nota. Aí você ouvindo a história, Aí eu você vi, tá, vamos dar uns passos pra trás pra Sim, voadora ser mais forte. Sim, exatamente. Exatamente. Caminhando em Ré é muito disso. Desse momento de vou voltar a algumas casas, porque eu sei que se eu voltar a algumas casas, eu consigo avançar muito mais. É você conseguir olhar o macro, né? Uhum. Não é só o que tá ali na sua frente. Então, pra você conseguir ter essa visão ampla, você consegue perceber que precisa dar uma recuada, às vezes, em alguns momentos. E não só na sua vida, às vezes na sua relação amorosa ou relação de amizade mesmo. Tipo, e eu fui percebendo isso durante esse trajeto todo do labirinto. E aí nasceu Caminhando em Ré, tipo, que é uma música que eu também amo. Eu amo todas, né? E que não é uma nota. Ah, não, Não é Ré de nota. Não é Ré de nota. Você ama todas. Agora, quando eu vi você vê o álbum Labirinto, tem uma canção que é Sem Saída. Aí você fica, uau. Uau. Como é que É a minha segunda. Eu vou falar tem que duas todas são minhas categorias. Tem favoritas. as favoritas e as segundas favoritas. Não, ela também é minha favorita. Eu também gosto muito dessa música. Nossa, eu amo essa música. Mas essa música, ela é uma música sobre relações poluídas, né? Relacionamentos abusivos. E quando eu falo de relacionamento abusivo, eu não falo de relacionamento amoroso. Eu falo de relações, assim, no geral. Uhum. E aí, cada um se conecta da forma que viveu, né? Ou que vive. Porque é uma música que fala sobre isso. Sobre você tá ali dentro da relação, você não consegue perceber muitas coisas, você não consegue filtrar. E quando você vê de fora, você enxerga o quanto aquilo te machuca ou te fere e o quanto você se cala dentro da relação porque você não consegue, ou por medo, ou por respeito pela pessoa, você acaba se perdendo de você por conta do outro. E gente, eu sou mestre em fazer. Eu tive muita dificuldade a minha vida inteira de dizer não para as pessoas. Uhum. Eu tirei um aparelho dentário em casa porque eu fiquei com vergonha de ir na dentista e falar que eu não estava satisfeita e queria tirar. Gente, mas já é Era nesse nível. Então, eu fui essa pessoa por muito tempo. Eu trabalhei num lugar também que eu estava muito infeliz, mas eu ficava com medo de sair. Tipo, eu não conseguia sair, sabe? Então, a minha vida toda foi um eterno silenciar. Eu silenciei muitas coisas, assim, na minha vida, em relações, tipo, com amigos. E isso me fez muito mal. E eu colhi, né? Eu peguei essa conta agora.
entendeu? Tipo, nesse período que eu fiquei com ansiedade e depressão e tal. Então, eu não quero ter que voltar para esses lugares. Então, agora já era. Agora eu falo até demais. Se deixar, eu saio falando. Então, Sem Saída é sobre isso. É sobre... Tanto é que no refrão eu falo, não volta. Porque se for você, talvez eu repense. Porque a gente fica naquela coisa, né? Naquela dúvida de será que isso? Será que aquilo? Então, tipo, eu prefiro que você não esteja comigo, me deixe seguir a minha vida e eu vou feliz. Porque se eu estiver com você, talvez eu volte para aquele lugar, porque eu talvez não saiba dizer o não ou me impor. Sim. Então, é uma música que é uma delícia de ouvir, mas é uma música bem pesada, assim, Sim. de história, né? Caramba. E com relação às composições, eu sei que o álbum foi completamente autoral, né, e tudo mais, mas você tem composições, assim, em parceria também? Você costuma fazer parceria ou normalmente escreve mais sozinha? Eu escrevo sozinha. Não que eu não queira, tá? Olha lá, parceiros do Brasil. Parceiros do Brasil. Tami está aqui. Vamos fazer trabalho juntos, vamos compor. Na verdade, eu até tentei, assim... algumas parcerias, mas que não foram muito pra frente. E aí eu vou até ser um pouco polêmica. Opa! Olha o corte, né? Segura esse corte. É porque eu acho, assim, que quando você não tem uma relevância mercadológica, as pessoas não te dão tanta credibilidade. Uhum. E aí, não é nem que a pessoa não goste de você. Ela só não faz tanta questão. Tipo, eu acho que a gente, num geral, é assim. A gente quer colar com quem tem muito pra acrescentar pra gente. Só que se eu não conheço a pessoa, eu não sei o quanto ela pode me acrescentar. E às vezes ela pode me acrescentar pra caramba. Tipo, então, eu sinto muito isso dentro do mercado. Que as pessoas não dão abertura, não dão acesso por você não ter tantos números ou... por você não ser alguém com um nome, sabe, em alta. E aí você acaba perdendo oportunidades mesmo. Acho que, num geral, não é nem só nas composições. Eu acho que em tudo. E eu senti que isso aconteceu muito, assim. Mas foi o que eu falei pra vocês. Eu vim pra cá muito certa do que eu queria. Eu vim pra cá pra construir a minha carreira, pra dar continuidade na minha carreira. Então, com ou sem parceiros, eu ia fazer. E foi o que eu fiz. Eu tentei parceiros e não rolou. Então tá bom. Então eu vou sentar minha bunda aqui e eu vou escrever a minha história. E foi exatamente o que eu fiz. E eu escrevi essa história sozinha. E depois eu entendi que eu precisava escrever essa história sozinha, porque era a minha história. Então, não cabia mesmo, tipo... Mas isso são coisas que você vai aprendendo durante o processo, né? Sim. No início eu me senti mal, fiquei triste, fiquei frustrada. Falei, ninguém gosta de mim, ninguém... Sabe, você fica se sentindo menor mesmo, inferiorizado, porque as pessoas não te respondem, não te ouvem. Mas é isso, a gente chora de noite, no outro dia a gente acorda e segue. E eu fiz o que precisava ser feito... E eu tenho muito orgulho desse trabalho e muito orgulho de mim, de não ter desistido, de não ter ficado doente de novo, de não ter voltado para aquele lugar que eu cheguei aqui. Então, isso eu acho que foi o que me deu mais orgulho, assim, no trabalho todo. Eu consegui fazer um trabalho que eu sei que é bom, sem arrogância nenhuma, eu sei que eu fiz um bom trabalho. O trabalho é lindo, eu gosto de ouvir o trabalho. É um trabalho que, se eu tô no metrô, eu coloco e eu me conecto com aquilo ali. Então, eu acho que valeu. Valeu porque eu cumpri o que eu vim buscar, né? O que eu vim fazer. E agora a gente vai para as outras etapas, né? Esse lance de ganhar números, assim, é muito complicado, né? O lado artístico está em segundo plano, né? O lado comercial, o lado do quanto aquele collab vai agregar, tá em primeiro plano. Sim. A gente estava conversando antes sobre o quanto a gente gere, faz coisas que artistas da antiguidade, que tinham gravadoras, não faziam, né? Queria que você comentasse um pouquinho o quanto de liberdade isso dá, né? E o quanto também você tem que... A primeira parte você já falou um pouco, né? A gente já entendeu a história aqui, que eu acho que tu ralou um pouquinho, né? Eu acho que ser artista independente tem esses perrengues que a gente já falou, mas você poder falar sobre o que você acredita, escrever sobre o que você acredita, lançar o que você acredita,
isso é impagável. Eu nunca fiz nada que eu não gostasse, assim. Isso é muito bom, mas isso tem um preço e esse preço é muito alto e que eu pago ele todo. Todo santo dia. É claro que a gente vai se adequando ao que o mercado ali tá te oferecendo, né? Tipo, dentro do álbum tem o pop lá, tipo, tem o Deixa Queimar, que é uma música que eu amo, Eu gostei mas também. que é mais mercadológica, que é uma música mais que foi feita, pensada para essa proposta. Mas dentro do trabalho inteiro tem a Tami. Então, eu acho que a vantagem do artista independente é poder fazer o que ele acredita, o que ele ama, tipo, escrever a verdade dele sem as interferências, né? Mas essas interferências também são positivas porque elas também te dão acessos, que é o que você, sendo artista independente, você tem que ir batendo cabeça ali. Então, é mais cansativo, né? É exaustivo, na verdade, o trabalho independente, porque é você conseguir furar a bolha sozinho, sem uma agulha ali. Tipo, acho que essas interferências do mercado, elas são essas agulhas. Sim. E elas furam a bolha por você. Então, você ganha de um lado, mas você também perde de outro. É aquilo, né? É ir dosando e vendo o que vai fazer sentido pro que você tá procurando, né? Rapaziada, olha, que a gente conversa com muita gente e tem esse lance realmente do quanto a gente faz hoje, né? A gente aqui no canal hoje tá até com uma equipe legal, assim, tal, mas fazer, principalmente redes sociais, pra mim, gente, redes sociais. Tinha gente que reclamava, você não responde a gente. Gente, eu não via. Eu nem olhava. Sim, é muito difícil. Tem que tomar conta de muita coisa, né? Sim, tudo. E assim, no meu caso, eu brinco que a minha equipe é minha família. Minha irmã faz os e-mails e dispara. Eu tenho um dos meus melhores amigos, o Felipe. Ele é designer, ele que faz as minhas capas. Qualquer arte que eu precise, tipo, ele tá ali fazendo. O Jonatas também, a parte toda executiva. Essas pessoas que são minha família, meus amigos, trabalham comigo porque acreditam, assim. Porque acreditam no trabalho e vestem a camisa, assim. Eu tenho uma amiga que é muito amiga, Clarice, que é maquiadora profissional e tudo meu, ela tá lá me maquiando, show. Vai fazer clipe, ela tá lá, tipo, metendo a mão na massa. E são amigos, assim, não tem o David que pensa comigo figurino, a parte toda criativa, né? Uhum. Ele que pensa o clipe de Talvez, inclusive, a gente fez junto. David Batista é um amigão, assim, que trabalha com essa parte de produção artística. Então, eu tenho amigos muito competentes e com criatividade mesmo. E a gente vai tirando as coisas do nada e vai fazendo, assim. São pessoas que realmente... Se eu falo assim, vamos fazer isso? Vamos. O pessoal não sabe nem como, mas vamos. Eles falam vamos primeiro, depois a gente vê como é que resolve, entendeu? Tem muito disso, né? Bora pra cima, né? Não sou especialista em nada, mas... Sim, e sempre dá certo. A gente passa os perrengues, mas dá certo. No final, a gente consegue entregar. As coisas acontecem e tá aí. Tipo, o clipe de Talvez, assim, eu acho que é o melhor exemplo que eu tenho, assim, de que, nossa, deu certo. Porque foram amigos que acreditaram muito e vestiram a camisa e estavam lá comigo. Eu sou alérgica a inseto e vocês não têm ideia do que foi gravar esse clipe, assim. Meu amigo com spray, assim, o tempo todo. Foi engraçado. Bom, aproveitando, então, eu queria que você contasse mais pra gente sobre a gravação. Então, a ideia do clipe era... A gente não tinha um orçamento, né, pra fazer um super clipe. E eu conheci o Rodrigo Pissi através do Júlio Mossi. O Rodrigo Pissi foi o que filmou. E o Rodrigo, assim, ele eu falo que ele é um anjo que veio. Porque eu falava assim, Rodrigo, eu não tenho dinheiro. Ele falou assim, a gente vai fazer. Não importa, a gente vai fazer. E aí, eu mostrei a música pra ele falou assim, putz, pensei da gente fazer isso na natureza. O que você acha? Porque a natureza já é belíssima, então a gente não precisa se preocupar com o cenário, economiza nessa parte. Uhum. E aí eu falei, caramba, tá bom, vou tentar construir alguma coisa a partir disso.
E aí eu pensei em fazer as sensações que a música trazia pra mim. Falei, como é que eu consigo colocar isso, captar isso em imagem, né? Tipo, e aí veio o David junto comigo, a gente sentou e começou a pensar, tipo, em movimentos coreográficos mesmo, assim, e como eu poderia estar inserida dentro da natureza como parte daquilo ali. Aham. E aí foi surgindo, o Talvez foi surgindo assim. E a gente foi codificando a música toda por cenas, assim, né, que a gente queria. E a Nagô era o labirinto. Então, tipo, se a gente fizesse uma Nagô, ela faz os caminhos do labirinto. Aham. Então, tudo foi pensado. E aí eu chamei esses amigos, minha super equipe, para executar isso. A gente fez um documento, tudo bonitinho, explicando tudo. E o Rodrigo Psy me saiu daqui e a gente foi parar no Rio de Janeiro para gravar esse clipe, porque todos os meus amigos são de lá. Então, o custo de trazer todo mundo pra cá ia ser Ia muito ser mais maior, alto. né? E eu não tinha como contratar gente aqui pra fazer, porque eu não tinha essa verba. E eu falei, Rodrigo... Eita, nós. Aí ele, eu vou. Eu vou. E ele foi no dia e voltou no mesmo dia, assim. E? Ele foi só pra gravar. E a gente fez tudo. A gente foi pro Parque Lage, gravou lá, porque era um parque que a gente não precisava pagar e que tinha... E você podia gravar coisa lá, era liberado. E assim, o tempo tava perfeito. Tudo colaborou, só os mosquitos que não. E eu tinha esquecido disso, que eu era completamente alérgica a inseto e eu fui parar no meio do mato. E aí, no meio da gravação, eu comecei a sentir, assim, uma coceira. Eu falei, gente, eu esqueci, eu tenho alergia. E aí começou a aparecer já uns calombos, assim. Né? Aí, meu amigo, eu vou na farmácia. Aí ele foi na farmácia, comprou repelente, comprou antialérgico. Eu tomei e a gente foi gravando e ele espirrando lá. E deu certo, assim. Eu acho que o clipe ficou lindo, assim. A identidade visual do clipe é uma coisa que te puxa, que te prende mesmo. E ele tem uma leveza que tem na música também. Eu acho que a gente conseguiu conectar bem a parte visual com a parte musical. E elas se complementaram ali. Foi bem maneiro. Nossa, sensacional. Agora, tem uma particularidade que a gente queria falar, né? Isa, como é que foi esse encontro aí? Como é que essas histórias se conectaram? Então, antes de virar a Tami, quando eu era só a Tamires, eu comecei eu tava ainda nesse processo de transição, saindo de professora de dança. Uhum. E eu comecei a fazer aula de canto com o Diego Timbó. E o Diego Timbó era professor de canto da Isa. E ela tava bem no início da carreira, acho que ela tava lançando o Pesadão. Eu não lembro se foi o Pesadão ou se foi o Dono de Mim, assim. E ela ia fazer o prêmio Multishow. Na verdade, ela tinha acabado de lançar o Dono de Mim. Ela ia fazer o prêmio Multishow e ela queria um coro de pessoas pretas, cantores pretos, né? Pra esse coro. E ele falou assim, tá, você não tem vontade de cantar, não? Você toparia? Aí eu falei, hã? Eu fiquei assim, quê? Como assim? Aí eu falei, tá, eu quero. E aí eu fui. Eu nunca tinha vivenciado nada de música, nada, assim, nada mesmo. E foi a minha primeira experiência. Vi um monte de gente cantando pra caramba, assim. Tipo, mó vozeirão. Eu falei, o que eu tô fazendo aqui? E aí era uma meia-lua que eles fizeram do coral, assim. E a Isa ficava no meio. E no ensaio, eu tava bem lá atrás, assim. Eu falei, quietinha, né? Na hora de fazer o posicionamento lá, de arrumar, na hora mesmo, a produtora me puxou e falou, não, você vai ficar aqui. E ela me botou no meio da meia-lua. Eu tava exatamente atrás da Isa, assim. Nossa. Aí eu gelei. Eu falei assim, meu Deus! É a Isa! E aí, cantei. Foi ótimo. Tinha umas coreografias também. E a Isa super generosa, maravilhosa, assim. Tratamento, tipo, incrível. Não só comigo, mas com todo mundo. Ela é uma pessoa muito querida. Muito mesmo. E foi uma experiência absurda, assim. Você vê... Porque o prêmio Multishow, o que eu fui, não tinha tantas pessoas anônimas assistindo. Eram os próprios cantores e produtores. Uhum. Então, meio que tava cantando pra, tipo, Ivete Sangalo, sabe? Pablo Vittar. O que é isso? O que tá acontecendo? E aquilo ali realmente me despertou uma coisa pra música. E a partir daquele momento, eu acho que a Tami foi desabrochando, sabe? Foi nascendo mesmo.
eu fui me voltando pra música. A partir daquele momento, eu consegui responder a pergunta que tinham me feito no início desse ano, que era: qual é o seu maior sonho? Porque naquela época eu não tinha sonho, eu ia dando aula, ia fazendo as minhas coisas, mas eu não tinha um sonho meu, sabe? E aí, naquele momento, eu me vi artista mesmo, assim. Eu falei, nossa, eu sou isso aqui. Tipo, eu gosto disso aqui, me fez bem. Bate aquele friozinho na barriga porque você tá com um artista que você admira, mas você não deixa de fazer o que você tem que fazer, você não fica com medo, você fica feliz fazendo. Então, quando eu me vi nesse lugar de, caramba, eu tô feliz, eu tô gostando disso aqui, eu falei, eu acho que isso aqui é um bom lugar, eu acho que eu gosto, hein? Deixa eu aqui. Deixa eu aqui. E aí, eu acho que ali eu virei uma chavinha, assim, de... eu gosto de música, acho que eu quero me voltar pra esse universo. Sensacional. Quando você olha assim pra mim... Hã? Quando você olha assim pra mim, eu tenho mais uma pergunta. Não. Então, porque assim, eu olho pra ela, porque é o seguinte, eu falo, tem mais porque eu tenho que mandar a braba. Mas ela tem. Então, faça sua pergunta e depois eu mando a braba. Olha, como eu já perguntei aqui antes sobre composição, eu queria saber como que você costuma compor, assim. Se você começa pela letra, pela melodia, se vem tudo junto, como é que funciona pra você? Geralmente, pra mim, vem tudo junto. Eu venho um nananã aqui, eu já pego o meu celular, já escrevo. Se eu tiver em casa, pego o caderno. Eu amo escrever em caderno. Mesmo que eu escreva no celular, se eu estiver num lugar, né, que não tenha caderno, quando eu chego em casa eu coloco no caderno. Uhum. Eu gosto dessa coisa do registro de colocar a data lá, a minha letra, eu gosto. É uma coisa que eu tenho carinho. Mas geralmente vem tudo junto. Eu já venho com uma melodia. E aí eu comecei a estudar piano agora, tipo, assim, Olha não posso nem dizer que eu toco, né? Eu cato nota ali pra conseguir fazer as minhas coisas. E depois que tá pronto, assim, que eu montei, eu chamo alguém pra tocar bem. Uhum. E eu ter uma guia boa, né? Pra eu poder mostrar pra algum produtor. Mas eu quero conseguir tocar bem. Isso é uma meta minha ainda pra esse ano. Tipo, conseguir tocar bem, sabe? Não precisa ser uma lixa quiche, mas assim, se eu conseguir me virar bem, eu já vou ficar bem feliz, assim. Eu já consigo fazer algumas coisas. Ano passado mesmo, foi o primeiro ano que eu consegui compor uma música catando notinha ali. Legal. Isso foi bem legal pra mim, assim, porque eu não sabia tocar nada. E, inclusive, o teclado que eu tenho foi uma amiga, Lívia, que me deu, assim... Ela falou, ó, não uso e eu sei que pra você vai fazer muito sentido, então eu estudo no tecladinho que ela me deu. Mas é muito comum isso, porque a gente, lógico, a gente se policia, né? Ou se cobra de tenho que aprender o instrumento, mas o compositor, né? Sim, a compositora, o cantautor, Uhum. geralmente a composição é nessa, né? Eles são menos instrumentistas Sim, e sim. mais o que vai levar a mensagem. Eu ouço muita música, né? Então, às vezes eu escuto um baixo, assim, uma linha de baixo que eu gosto, eu já salvo, e aí já mando pra... Ó, gostei desse baixo aqui. E aí já construo alguma linha melódica a partir daquele baixo, ou, Aham. tipo, sabe, um acorde que me chama mais atenção, e aí já nasce uma música a partir disso. Mesmo eu não tocando, eu acho que o você consumir muita música Com te dá certeza. essa facilidade, essa acessibilidade mesmo. Com Com certeza. certeza. Tami, Medo. o que você acha da música brasileira hoje? Olha, eu acho que a música brasileira hoje, ela tá se reestruturando e se redescobrindo, na verdade, em novos artistas. E isso me deixa muito feliz. Hoje a gente tem os Garotim, que eu sou apaixonada e que, pra mim, eles são, assim, o puro suco da música brasileira, literalmente. E olhar pra eles me dá muita possibilidade, me dá esperança mesmo de que, caramba, é possível. Acho que a Lineker acho que é a maior pra mim hoje, Uhum. é a maior artista que a gente tem, assim, e que faz isso de uma forma absurdamente linda, assim, acho que o disco novo dela também tá aí pra dizer isso. A própria Meli, que são artistas novos que
estão chegando, a Lineker não, né? Mas assim, os garotinhos, a Meli, Raquel Reis, são artistas que estão ocupando um lugar muito legal dentro da música brasileira e que enche a gente, né? E eu me incluo, né? Que são os artistas mais novos ainda que estão vindo, de esperança de que, caramba, a gente pode chegar também. É uma possibilidade, não é carta marcada, sabe? Então, acho que eu vi o prêmio Multishow, né, ano passado, e ver a Meli ganhando o prêmio, eu fiquei extremamente feliz mesmo, porque isso mostra que é possível, assim, é possível, sabe? E eu falei desses artistas, mas eu sei que tem N outros também que estão aí, a própria Xênia também, fazendo trabalhos belíssimos, assim, fantásticos, trabalho de muita qualidade e ocupando lugares relevantes, lugares onde eles devem estar. Então, assim, olhar para isso me deixa feliz. Então, eu tenho ficado bem feliz com o que eu tenho escutado, com o que eu tenho pegado como referência. A Lued Luna, tipo, é uma grande artista, assim, e que também me inspirou muito dentro do álbum, e que tem um trabalho lindíssimo, assim, super refinado, e tá aí também como porta-bandeira dessa galera que tá vindo nova, né, da música brasileira. Sensacional, Tami. Olha aí, quantos nomes maravilhosos. Sim. Que cita numa pensada, cita esses nomes incríveis, né? E tem outros, né? Se a gente for parar... Impressionante. Não, se for parar, já fica até amanhã. Sabe que uma vez eu fiz um vídeo aqui falando sobre novos talentos da música brasileira, novos nomes, falando que a música segue viva. Eu falei, eu vou botar aqui nos comentários, eu vou botar 150 artistas novos, assim. E aí o pessoal, a equipe aqui ficou louca, falou, você prometeu um negócio que, meu Deus do céu, sentei, 150 nomes. Sim. Esse vídeo tá aí, vocês podem ver aí no canal, 150 nomes. E tem mais, hein? E tem mais, exatamente. Tem gente que eu não conheço, enfim, a gente vai, se você fizer um exercício, você descobre um por dia. Sim. Fácil. Fácil. Então é isso, Tami. Sua primeira entrevista? Sim. Você é muito boa entrevistada. É muito boa entrevistada. Já tá pronta aí. Fui aprovada. Aprovadíssima. Vamos levar a Tami aí para os podcasts, os programas de entrevistas do país aí, porque obrigado por aceitar esse convite maravilhoso, né? Agradecer a Carol, a assessoria toda aí que traz esses talentos pra gente e dizer que, assim, a gente daqui, né, a gente também batalha muito e ver uma pessoa batalhando da forma como você tá batalhando e chegando e conquistando as coisas que tu tá conquistando, deixa a gente muito feliz e a gente quer fazer parte dessa história, tentando, no máximo, ajudar uma divulgação, no máximo, fazer com que a gente vá junto. Muito obrigada pelo convite, por essa entrevista, esse bate-papo, né? Me senti muito à vontade aqui, fui me soltando, falando. Se deixar, eu vou falando. Depois de assistir a entrevista inteira, vocês acreditam que ela sentou aqui e falou, acho que eu tô nervosa. Não sei o que faço. Agradecer a Carol também, que me trouxe pra cá, assim... Esse espaço é muito importante para artistas como eu, assim, da gente conseguir dar mais voz para o nosso trabalho e mostrar o trabalho para mais pessoas. Eu acho que esse é o maior desafio. Depois que você conclui, né, tipo, uma obra, né, que você termina um disco, é conseguir fazer com que ele aumente o alcance. Então, você que está assistindo... Se você não me conhece, eu sou a Tami. Te convido a ouvir o meu disco Labirinto, que está disponível em todas as plataformas digitais. Link na descrição. O meu @ é oficial Tami, Tami com TH e I. Você também pode me acompanhar pelas redes sociais e conhecer um pouquinho mais do meu trabalho. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. E é isso, é aquele trabalho de formiguinha que eu falo, né? Um vai, escuta, gosta, mostra pro outro, que escuta, gosta, que mostra pro outro. Sim. E assim a gente vai ocupando mais espaços. Maravilhoso. Carla Cruz, temos? Temos muito. Um abraço pro Emílio. É isso aí, galera. Tami maravilhosa aqui. Sempre lembrando a vocês para deixar aquele like. Ajuda a gente pra caramba aqui também. Os links todos da Tami vai estar aqui na descrição, né? Com o clipe de Talvez, com o disco aqui, com o Spotify, enfim, nos streams da vida, né? A gente fala Spotify, mas está nos streams gerais, né? Spotify virou quase a metonímia do negócio.
Mas vão estar aqui na descrição. E considere ser membro aqui do canal também, porque a gente precisa manter essa estrutura em pé para trazer mais talentos como a Tami para todos vocês. Tá bom? Falar alguma coisa, Carlinha? Não. Obrigado a todos vocês e até a próxima. Tchau. Quis falar tchau.